Bom, agora o assunto é educação. O Brasil está entre os países com pior desempenho dos estudantes no PISA, o Programa Internacional de Avaliação de Alunos. Os resultados da prova de 2022 foram divulgados nesta terça-feira pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. Os testes avaliaram estudantes de 15 anos de idade em 81 países ao redor do mundo, nas disciplinas de matemática, leitura e ciências. No caso do Brasil, menos da metade dos alunos conseguiu atingir um nível mínimo de aprendizado nas 3 áreas. Com isso, entre as 81 nações que integram a lista, o Brasil ficou entre os 20 piores países em matemática, ocupando a posição 65 no ranking. Já em ciências, o país ficou com a posição número 61. Silvio Navarro, mais um triste dado aí da educação brasileira, mas queria ressaltar que saiu esse número do PISA e eles trazem um dado mundial que o desempenho em matemática e leitura nos países ricos durante a pandemia teve a maior queda histórica em razão do fechamento das escolas durante o período da pandemia. E aqui acho importante a gente ressaltar que a Revista Oeste, durante todo esse período da pandemia, chamou muito a atenção e ficou indignada, e a gente publicou inclusive reportagens a respeito da indignação de que no Brasil bares e restaurantes abriram antes das escolas. E o Brasil foi o país onde as escolas ficaram fechadas por mais tempo no mundo. E agora a gente vê o reflexo com o resultado desse PISA. Está aí, inclusive, uma das reportagens que nós publicamos, a geração das crianças traídas, aí, ó, em parte dos municípios brasileiros. A quarentena escolar, que começou com a chegada da pandemia, não tem data para acabar. Isso foi um texto publicado em 15 de outubro lá de 2021 pela nossa diretora de redação, Branca Nunes. E outro fracasso do lockdown, sem base em dados e em prejuízo dos mais pobres, autoridades insistem no fechamento das atividades econômicas e nesse texto nós também abordamos o fechamento. Aí, Paula, eu fiz a dobradinha, tive a honra de fazer a dobradinha com Branca Nunes nesse artigo e nós também abordamos a questão do fechamento das escolas e está aí o resultado, mais um, né? Infelizmente, que a educação no Brasil e no mundo vai de mal a pior e agora é reflexo, então, do fechamento das escolas durante a pandemia. Silvio, quero te ouvir. Tem vários aspectos aí, né, Paula? Bom, primeiro, durante muito tempo a Revista Oeste foi uma voz solitária, né? Uma voz solitária apontando para os erros, o equívoco do lockdown e como isso prejudicaria não só a economia, mas a vida das pessoas, sobretudo de jovens, de crianças que estavam em fase de alfabetização, outros que estavam na universidade, às vésperas de se formar, por exemplo, que não tiveram a formação adequada por conta do fechamento de universidades. As universidades públicas passaram, inclusive, muito mais tempo trancadas do que as universidades privadas e as escolas a mesma coisa. E isso teve também as digitais, a pressão e a força dos sindicatos, os sindicatos petistas, os sindicatos cutistas de professores pelo Brasil. Os sindicatos que impediam o retorno e a reabertura das escolas. Vamos deixar isso muito claro, isso aconteceu no Brasil mais uma vez. Não foi só na pandemia, mas na pandemia ficou muito claro qual era a posição do sindicalismo na área de professores no Brasil. Segundo ponto, esse fracasso começa justamente na sala de aula, começa no professor. Esse fracasso começa no livro didático enviesado, no excesso de ideologia, de lacração, e menos em matemática, ensinar a fazer conta, e menos em língua portuguesa, ensinar a ler, a escrever. Porque quando ele chega lá na frente, por exemplo, uma notícia de hoje, recente, a FUVEST, que é um dos grandes vestibulares de São Paulo, para a Universidade de São Paulo, a partir do ano que vem, só cobrará a leitura de livros escritos por mulheres. E os grandes autores, como é que fica? Não, as mulheres. E o Enem? O Enem ajuda a explicar. A prova do Enem, nem o Caetano Veloso conseguia decifrar as questões que diziam respeito à própria letra que ele compôs, a própria música, composição. Nem o Caetano Veloso, uma lacração, ataque ao agronegócio, repleto de ideologia de esquerda. É isso. Isso explica as notas. Menos matemática, menos língua portuguesa e mais esse tipo de coisa.
E poderia me estender aqui muito mais, Paula, mas é a esquerda na sala de aula, é a esquerda no Enem, é a esquerda que assume o Brasil. O único feito do ministro da Educação foi ter rasgado a nova grade do ensino médio, que era um feito, algo de bom, um legado da gestão Michel Temer pelo Mendonça Filho, então ministro. E não colocou nada no lugar. Então, é isso que explica. O dia que a esquerda sair da sala de aula, o dia que a esquerda sair do livro didático, que houver uma depuração de verdade, você vai ver que esses números aí, quando você anunciar, Paula, quero crer que isso um dia seja possível para o bem do Brasil, serão bem diferentes. Augusto, só trazendo mais um dado aqui, em média, países da OCDE as escolas ficaram fechadas por 101 dias. No Brasil foram 253 dias de fechamento de escolas. Quando isso aconteceu, eu vivia dizendo e fui criticado por professores, aí até da minha cidade, eu estava ofendendo a minha mãe, que foi professora primária. Eu falei, minha mãe nunca teria aderido a essa paralisação pelo seguinte: nunca o Brasil repôs as aulas que prometeu repor. Os professores que ficaram parados durante a pandemia, pararam muito além das contas feitas aí pelos mais medrosos brasileiros, né, professores brasileiros. Eles que respondam agora, cadê a reposição de aulas? Por que não tentam recuperar? Então, eu dizer, é coisa de quem, se ainda existisse a contravenção, teria problemas aí com vadiagem. Os professores inventavam essa paralisação atribuída a questões sanitárias e tal, porque não estavam a fim de trabalhar o tempo que eles ficaram. E por que não repõe agora? Agora eu devolvo a cobrança a esses professores que se indignavam. Meu Deus, está querendo botar em risco a vida dos professores. Está querendo botar em risco só se vadiagem mata. Porque foi isso que aconteceu, sobretudo nas universidades. Então, cadê? O Brasil aumentou o número de crianças analfabetas, eles não estão preocupados com isso. Aí, para a esquerda, o analfabetismo é eleitor a mais. Então, eles não estão preocupados com esse negócio. E olha só a conta que nós estamos pagando. É vergonhoso o desempenho dos alunos brasileiros por culpa dos professores. E é isso aí, nós estamos colhendo o que plantamos, o que eles plantaram à vista de todo mundo. Que se explique agora. Aqui em São Paulo teve aquele sindicato que abriu a colônia de férias no meio da pandemia em 2021, mas defendiu a continuidade do fechamento das escolas. Vocês se lembram disso? Quer dizer, aqui, exatamente, o sindicato dos professores aqui em São Paulo. Eu estou com o Augusto. Os professores têm que responder por isso. É isso aí. Tem de responder, porque se não queriam dar aula pelas razões sanitárias, aliás, vamos só fazer uma referência aqui. Cancelaram o debate científico, é das coisas mais surreais no mundo. O cientista não podia pensar diferente do que o mainstream dos governos pensava. Pensa bem, qual o absurdo disso? Mas vamos lá. Por que não repõe agora? Não é um... Como é que se diz? Como é que se diz sobre o ser professor? Que é uma vocação? Cadê a vocação? Uma missão. Cadê esse tipo de coisa agora? Porque um professor mediano consegue descobrir onde é que está a deficiência do aluno dele. O que faltou para esse aluno ter problemas com matemática. Aliás, nós temos um problema na educação hoje, que eles têm um problema gigantesco com duas coisas. Matemática e interpretação de texto. São as duas coisas que vão mostrar que a conta deles não fecha e o que eles fazem não faz sentido. Então, eles não gostam das ferramentas que os alunos vão ter, naturalmente, de mostrar, olha, essa conta não fecha, então eu não quero. Isso que você está dizendo não faz sentido, interpretação de texto básica. Os professores têm uma culpa gigantesca. É claro que houve resistência de alguns que queriam voltar, a maioria venceu, dos sindicatos, como o Silvio fez menção, os sindicatos todos dominados pela esquerda.
a POSP, essas coisas todas, enfim, que eu me pergunto o que de produtivo essa gente apresentou para a educação brasileira? O que de inovador essa gente apresentou para a educação brasileira? Porque motivos tem agora. Olha lá, propõe aqui um formato educacional revolucionário para recuperar o tempo perdido, não só das crianças, como também de jovens que se formaram na universidade. Como é que eu recupero? Cadê a inovação? Cadê a inteligência educacional? Porque, desculpa, a educação pode ser pública, mas educação não é um serviço burocrático, não. Educação é uma vocação, né? Cadê a nobreza da educação? Tem muito erro e muito dolo, inclusive, em boa parte das atividades, em boa parte das ações, porque não se... O dolo é por não querer corrigir o erro, tá? Pode ser que tenha sido levado ao entendimento errado da pandemia, tudo bem, eu vou conceder esse benefício a vocês, mas não querer corrigir agora, não lutar por uma correção, uma recuperação desses alunos que sim foram prejudicados, e parem de ter preconceito com matemática. A matemática não presta continência a nenhum de vocês, tá? Matemática tem resultado objetivo, tá lá, é direto, é exato. Interpretação de texto também, tá? Não tem como mudar, não. Piotr, falar ensino à distância para a escola pública, né, onde as pessoas não tinham acesso à internet, a um tablet, a um computador, nem a uma apostila, uma piada, né? E é a coisa do recuperar o tempo, né? Recupera, sabemos que tem um problema. Vai lá e propõe alguma coisa para recuperar.